Eu escrevi essa carta pensando em você que está em uma fase de transição e não sabe se rir ou se chora. Você que terminou um ciclo e ainda não teve coragem de admitir que ele acabou. Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar porque essa dor que você sente agora, na real, é a prova de que algo bom já está a caminho. Bom, eu costumo dizer que a vida é feita de estações, mesmo quando a gente mora num lugar onde só existe verão. Porque estação não é sobre clima, é sobre tempo. Tempo de plantar, tempo de esperar, tempo de colher e tempo de deixar a terra descansar. E o problema é que a gente foi ensinado a odiar a parte do descanso, como se parar fosse sinônimo de fraqueza. Eu mesmo já fui a pessoa que se recusava a fechar as portas. Segurei a amizade que já tinha virado obrigação. Segurei rotina que não fazia mais sentido. Segurei versões minhas que já tinham cumprido o papel delas e precisavam ir embora. E cada vez que eu segurava, a vida encontrava um jeito, às vezes doloroso, de abrir a mão por mim. Por isso, eu quero falar com você de um jeito diferente hoje. Não vou te dar uma lista de dicas. Vou te escrever uma carta do jeito que eu queria ter recebido numa época em que eu achava que o mundo tinha desabado, quando na real ele só estava sendo reconstruído. A carta diz assim: querido leitor, primeiro eu preciso te dizer isso. Você não está quebrado. Você está em obra. E toda obra, enquanto acontece, parece uma bagunça. Tem poeira, tem barulho, tem parede quebrada e cano exposto. Ninguém entra numa casa em reforma achando que aquilo já é o resultado final. Então por que você insiste em julgar a sua vida no meio da reforma? A gente confunde caos com destruição, mas nem tudo que desmorona para te machucar. Às vezes desmorona só para abrir espaço. A árvore perde as folhas no outono, não porque ela está morrendo, mas porque ela sabe que não dá para florescer de novo carregando o peso velho. E é impressionante como a natureza faz isso sem drama nenhum. A folha cai, o galho fica nu, o inverno chega e ninguém ali entra em desespero. A árvore não fica se perguntando por que isso está acontecendo comigo. Ela simplesmente confia no processo. Ela sabe, lá no fundo das raízes dela, que a primavera é inevitável. Mas calma, porque tem uma parte dessa história que quase ninguém te conta. Tem uma diferença enorme entre aceitar o fim de um ciclo e simplesmente sobreviver a ele. E é exatamente sobre essa diferença que eu quero te falar agora. Aceitar não é se conformar. Aceitar não é abaixar a cabeça e dizer, tudo bem então. Aceitar é olhar para o que passou e dizer, obrigado por ter existido. E obrigado também por ter acabado. Porque se não tivesse acabado, você não teria espaço para o que vem agora. Eu sei que isso é fácil de escrever e difícil de viver. Eu sei que existe um tipo de saudade que dói no corpo, que faz o peito apertar de madrugada, que faz você revisitar conversas antigas só para sentir de novo um cheiro que já foi embora. Essa dor é real. Ela não precisa de motivo para existir, mas ela também não pode virar morada, porque tem gente que transforma a dor em casa. Constrói parede, põe cortina, decora o ambiente e passa a viver ali dentro, achando que aquilo é segurança. Só que dor não foi feita para morar, foi feita para passar. Ela é visita, não é inquilina. E outra coisa que eu preciso te dizer, você não é o mesmo que era ontem, literalmente. As suas células mudam,
os seus pensamentos mudam, as suas prioridades mudam. Então por que você insiste em cobrar de si mesmo as mesmas certezas de um ano atrás? Você está comparando um rio de hoje com a foto de um rio de antigamente. A água já não é mais a mesma. E isso vale para as pessoas também. Ninguém tem a obrigação de continuar sendo quem era quando te escolheu. Nem você tem a obrigação de continuar sendo quem era quando conheceu alguém. A gente cresce, a gente muda de direção e às vezes duas pessoas que cresceram juntas simplesmente cresceram para lados diferentes. Eu queria que alguém tivesse me dito isso mais cedo. Você pode amar alguém e ainda assim ter que se afastar. Você pode ter gratidão por uma fase e ainda assim ter que fechar a porta dela. Gratidão e despedida não são opostos. Elas andam de mãos dadas o tempo inteiro. E se hoje você está no meio de um fim, eu quero que você entenda uma coisa. O universo não trabalha com vácuo. Todo espaço que se abre é porque alguma coisa nova já está se organizando para ocupar aquele lugar. Você só ainda não consegue ver, porque o que está vindo ainda está do outro lado da curva. Só existe um detalhe que muda tudo. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora bem na hora que mais precisa dele. E é sobre esse detalhe que eu vou falar agora, porque é ele que separa quem atravessa a mudança com o coração em pedaços de quem atravessa com o coração em paz. O detalhe é esse. Você não precisa entender o processo para confiar nele. Você não precisa ter certeza do amanhã para dar o passo de hoje. A fé, no fim das contas, é isso. Seguir em frente mesmo sem enxergar o mapa inteiro. Porque você aprendeu, na prática, que o caminho sempre se revela um pedaço de cada vez. Pense quantas vezes na sua vida você achou que um fim ia te destruir e não destruiu. Pense quantas portas se fecharam e, meses depois, você entendeu por quê. Pense em quantos nãos te doeram na hora e que hoje você olha para trás e agradece. E a carta é sobre isso. E olha, essa carta não termina aqui. Ela continua lá embaixo nos comentários. Porque eu quero saber, que ciclo você está fechando agora? Que fim você ainda está tentando aceitar? Escreve aí embaixo, porque às vezes a gente só precisa ler que não está sozinho nisso, para conseguir seguir em frente.